Esse podcast é uma realização do Programa de Pesquisa e Enriquecimento Curricular do CET Vasco Coutinho, em parceria com a Insight Incubadora. O tema de hoje é a gamificação como oportunidades de negócios. Renata Machado, diretora de arte da Ludo Thinking Games, obrigado pela sua presença e seja bem-vinda ao podcast Insight, Negócios e Oportunidades. Renata, vamos só esclarecer um pouquinho aqui. Me explica o que tanta gente fala, né? O que é gamificação? Entendi. Gamificação é um termo novo, mas de algo que já existe há muito tempo e... nos países de origem de língua latina também se chama ludificação, de ludus, né, de ludificar alguma coisa. Gamificação, ele é usado para duas coisas distintas aqui no Brasil principalmente. Uma delas é o principal, que é o que é a palavra mesmo, que é você usar coisas de jogos, itens de jogos, mecânicas de jogos em coisas que não são jogos. Então, por exemplo, você colocar uma mecânica de jogo dentro de um treinamento, você colocar algum ranking em alguma coisa de um concurso, por exemplo. Então, você botar características de jogos em ações do dia a dia que não necessariamente são jogos. Mas aqui no Brasil também se usa gamificação para colocar jogos dentro da empresa. Então, você pode fazer um treinamento utilizando um jogo. Não é uma gamificação, mas as pessoas também usam esse termo para gamificação para isso, para quando você está usando um jogo dentro de uma empresa. Sim, mas aí você falou que ele surgiu, por incrível que pareça, para tentar fugir do negócio de game puro mesmo, assim, né? Mas, por exemplo, da onde surgiu essa gamificação dentro de uma empresarial, por exemplo? Posso falar isso? Pode. Gamificação empresarial? Uhum. Da onde surgiu isso? Da onde que teve essa ideia? Opa, peraí, não é só joguinho, né? Mas eu posso utilizar isso numa forma empresarial. Surgiu já tem um tempo e começou na época que começaram os aplicativos que usavam gamificação nos aplicativos. Um que ficou bem famoso na época, década de 2000 ali mais ou menos, foi o Foursquare, que você dava check-in em cada lugar que você ia. E aí, quanto mais check-in você dava, você aumentava no ranking, você virava prefeito do lugar, e era usado para divulgar as empresas. Então, assim, se você fosse, sei lá, no McDonald's, você dava check-in no McDonald's e ia ficando ali alguém mais importante dentro daquele local, por exemplo. Então, começou nessa época e foi cada vez mais ganhando espaço, né, dentro das empresas. E em que áreas a gamificação pode atuar? Como é que está hoje, assim? Que áreas que ela atua atualmente? No marketing da empresa, na área de saúde, no RH, na educação. A gente também pode usar na educação. Então, tem várias áreas dentro das empresas que a gamificação pode ser aplicada. Quando eu falei no começo, né, que já tem muito tempo que existe, uma forma de gamificação que já existia antes desse termo ser falado, por exemplo, era funcionário do mês. Isso quando o shopping começou aqui, sei lá, na década de 90, provavelmente, ali, eu era adolescente, a gente já tinha nas lojas funcionário do mês, estampado e tudo, que era a pessoa de destaque daquele momento. Então, é uma coisa que já existia antes da gente ter o termo, só não tinha ainda sido estruturada, né, digamos assim. Agora, só para esclarecer, assim, vamos supor que eu tenho uma empresa, uma média empresa que fabrica, vamos lá, calçado. Como é que a gamificação funciona nesse contexto, assim? Então, dentro da empresa ele pode servir, ele geralmente é usado para engajar os seus funcionários para trabalharem, né, mais engajados, no caso. Então, ele pode servir, por exemplo, na equipe de vendas, quem vendeu mais vai ganhar uma premiação, vai ter um ranking dessa premiação acontecendo, que é uma coisa também que já acontece há bastante tempo. Então, por isso que eu falo que a gamificação em si, sem necessariamente ser um jogo acontecendo dentro da empresa, é uma coisa que acontece, que é próximo que seria uma gincana, próximo do que seria ali, né, uma dinâmica de jogo, sem estar necessariamente dentro de um jogo. A gente acaba colocando essa dinâmica nessas outras áreas. E por que é importante eu, dono dessa empresa, investir em gamificação? Em cada área pode ter um retorno que é comum é esse do engajamento. Outro retorno comum é que você pode diminuir o seu custo com treinamento. Se você tem um jogo que as pessoas passam a participar com mais engajamento, você tem um retorno maior desse treinamento, por exemplo. Uma coisa que já aconteceu de case da empresa, por exemplo. Quando a gente pegou
Um treinamento que existia numa empresa há 30 anos e as pessoas não queriam fazer mais o treinamento porque elas estavam lá. Quem já trabalhava lá há 30 anos tinha repetido aquilo 30 vezes, né? Todo ano era obrigado a passar por aquele treinamento. E todo mundo fugia do treinamento, ninguém queria ir para esse treinamento. Quando a gente colocou um jogo para acontecer durante o treinamento, então você não ia só assistir uma palestra, você ia fazer uma coisa ativa, que era jogar um jogo de tabuleiro junto com as pessoas, era em grupo, então você tinha ali um time contra outro time, então tinha essa coisa da disputa entre eles. O treinamento passou a ter lista de espera. Então, assim, para o RH foi ótimo, legal, né? Passou a ter ali esse engajamento das pessoas quererem fazer parte do treinamento. E acontece muito deles falam, nossa, agora eu entendi. Às vezes, ouvindo uma palestra, que é uma ação mais passiva, né? Você está ali quieto só absorvendo aquela informação que você está ouvindo. Nem sempre você consegue absorver o quanto você conseguiria absorver fazendo uma atividade com relação àquilo. Então, às vezes, o ato de jogar um jogo de tabuleiro, por exemplo, faz com que a pessoa esteja imersa naquele universo e consiga absorver uma informação a mais. Participa, né? Ele participa. Exatamente. Ele é um agente participativo daquilo, né? Poxa, que legal. É uma área que você vê que, como você falou, há 30 anos fazia a mesma coisa e mudou totalmente o foco, que deixa a pessoa mais interativa com aquilo, né? Quando eu dou aula também na área de jogos, né? Quando eu vou falar de game design, uma das coisas que eu costumo usar de exemplo é que os jogos de entretenimento, não necessariamente na área de gamificação, eles equivalem a ler um livro ou ver um filme, às vezes ouvir uma música. A diferença é que você está na primeira pessoa. Quando você vê um filme, foi o Rambo que fez tal coisa. Quando você joga o Super Mario, não foi o Super Mario que passou de fase, foi você. Então, a gamificação, ela faz um pouco isso. Ela te coloca na primeira pessoa, ela te coloca como agente participativo ali, né? É a pessoa que faz. Então, isso num treinamento faz toda a diferença. E às vezes na área de marketing também. A pessoa às vezes consumir porque tem um cashback, ela consumir porque tem o fidelidade ali, se completar a cartelinha, fazendo todos os quadradinhos, você passa a conseguir tal coisa. Então, é você engajar a participação das pessoas. O mercado de gamificação, ele está popularizado? O que quer dizer com isso? Ele ainda falta muito para crescer? Ou, até melhor a pergunta, as empresas ainda não conhecem o que a gamificação pode fazer por elas? Aqui no Espírito Santo, eu acho que a gente ainda tem muito espaço para crescer. A nível Brasil também, não vou dizer, né, o mundo inteiro, mas tem sempre alguém que ainda não ouviu, tem um espaço, às vezes uma área que não foi pensada, porque muitas vezes você está imerso dentro da sua empresa e você nem enxerga algo que pode ser feito. Aí vem alguém de fora, né, vai dar uma consultoria, vai olhar com outros olhos e vai descobrir, às vezes, alguma área diferente em que a gamificação pode entrar e que vai fazer diferença. Então, a gente ainda tem bastante área para crescer nesse sentido de mercado e até de empresas. E o que você acha que está faltando para isso abrir mais, assim, para amadurecer mais, para crescer mais? Para mim é consistência e tempo. A indústria de jogos, não só na área de serious games, de jogos sérios, mas também da área de entretenimento, é uma indústria muito nova, né? Os videogames foram criados há pouco tempo, se a gente for pensar enquanto uma roupa foi criada e quando um videogame foi criado, não tem como a gente comparar, é uma indústria muito recente. Então, o que falta um pouco é tempo e consistência nesse sentido, de todo mundo poder conhecer, das pessoas experimentarem, sentirem ali, verem a diferença que faz uma gamificação acontecendo dentro da empresa. Eu acho que é questão de tempo, não tem muito assim o que falta, é essa consistência na produção mesmo e na aplicação. E, então, assim, a gente pode falar que o mercado de gamificação no Espírito Santo é promissor. E investir em gamificação vale o investimento? Aquela pessoa que está nos ouvindo agora, que sabe que alguns alunos nossos que estão aqui do Centro Vasco Coutinho, ele investir em gamificação vale a pena? Você acredita nisso, que vale a pena ele investir? Acredito, tanto para quem vai estudar a área, quanto para quem vai aplicar na área, né? Digamos assim, para uma pessoa que, sei lá, já trabalha com RH, já está dentro de uma empresa, estudar essa área para poder aplicar e gerar esse conteúdo dentro da empresa. Tem espaço. E para quem está só estudando, estou começando ainda, tem interesse no assunto, também vale muito a pena, porque vão ter ainda vagas de emprego acontecendo por muito tempo. Não é uma novidade que veio e que está acabando. É uma novidade que veio e que eu acredito que vai ficar por muitos e muitos tempos. E qual é a tendência da gamificação? Assim, em que áreas? Fora, nós estamos falando de área empresarial, mas, por exemplo, uma área de inclusão, né? Que a gente fala muito de inclusão hoje. Sim, na empresa, por exemplo, a gente tem um projeto de jogo de tabuleiro sobre diversidade. Então, ela também está sendo usada nessa área, com certeza, de inclusão. E uma tendência que eu acredito que a gente tem daqui para frente é cada vez mais o uso de tecnologia. Né? Tem realidade aumentada, realidade virtual, tem todas essas tecnologias que estão
cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Esse ano aí a inteligência artificial com o ChatGPT, tantas coisas acontecendo. A sensação que eu tenho é que daqui para frente a tendência maior é adicionar cada vez mais tecnologia na área de gamificação. E isso que os novos profissionais devem estar atentos, essas novas tecnologias, essas novas tendências, né? Qual a importância que você dá? Por exemplo, você falou de oportunidade, que o Espírito Santo ainda tem muita oportunidade de gamificação. Aqui no Vasco Coutinho nós temos o curso de jogos digitais, onde nós formamos alunos. Qual a importância que você vê? Qual a relação, a importância de qualificação profissional e o mercado de gamificação? É muito importante a qualificação, porque a gente tem muitas pessoas que fazem alguma parte do trabalho de games, né? Mas o que a gente precisa é de cada vez mais a pessoa com muita qualidade no trabalho dela. Não adianta você querer estudar, sei lá, 20 coisas distintas e não ser bom em nenhuma delas, né? Então, a ideia de você se especializar e de você estudar a fundo um assunto, nesse caso, né, quem tem interesse em games, se aprofundar em games, porque é uma área muito atrativa, é uma área com muitas áreas e está crescendo o Brasil todo, e não só Brasil, o mundo hoje em dia. Hoje tem poucos profissionais. Como é que você vê a questão de talentos para ele? Tem poucos profissionais para a demanda. Tem poucos profissionais bem qualificados, nesse sentido. Poucos profissionais que isso quer dizer que é promissor, né? É promissor. É uma área que... É uma área promissora mesmo. É uma área promissora. Que ainda falta muito a ser desvendado. Como eu falei, muitas empresas ainda não conhecem o que a gamificação pode fazer por ela. Isso por aí, né? Isso aí. E com a pandemia, abriu-se um mercado de home office. Então, muitas empresas brasileiras e funcionários brasileiros foram para fora e muitos daqui do Espírito Santo foram para outros estados. Eles estão aqui, mas estão trabalhando remotamente para outros lugares, né? Para outros países, para outros estados. Informe Insight. A Inside, incubadora por meio da Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas, ADERES, está lançando o ES Empreendedor. O projeto que vai ofertar cursos voltados para a inovação, entre eles destacamos a realidade aumentada, impressão 3D, operação de drone e cursos de pré-incubação, contribuindo dessa forma com o desenvolvimento do ecossistema de inovação capixaba. A agenda dos cursos vai ser aberta em abril, e o primeiro a ser ministrado será o de impressão 3D, que vai acontecer no núcleo incubador do IFES de Vila Velha. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no endereço incubadora.vilavelha.ifes.edu.br. ESX Espírito Santo Innovation Experience. Fique por dentro do maior evento de inovação do estado do Espírito Santo. Quer saber como a inovação pode transformar o seu negócio? Empresas que nascem pequenas podem se tornar soluções globais. Corporações multinacionais se conectam com as pequenas para aprender. A tecnologia e as ideias promovem transformações em praticamente tudo que conhecemos. Sociedade, negócios, instituições, comportamento. É o momento do Espírito Santo olhar para este futuro de igual para igual. Mais informações no site esx.com.es. Informe Insight. Eu conheço um pouco da história, mas conta pra mim como é que começou a Ludo Thinking Games. Joia. A gente começou um pouco diferente do padrão das outras pessoas que costumam abrir empresa, porque geralmente as pessoas abrem empresa e depois vão atender clientes. O nosso processo foi o contrário, né? A minha sócia trabalhava no RH de uma empresa e veio conversar comigo num momento de descontração, falando: essa semana eu tô fazendo um treinamento, tá difícil. Foi o treinamento dos 30 anos lá, inclusive. Tá difícil de achar uma coisa diferente, todo mundo tá entediado de ser o mesmo treinamento há 30 anos. E eu falei: vamos fazer um jogo. Ela falou: tô falando sério. Eu falei: eu também. E ela ficava assim: não, você tá achando que eu tô doida? Eu vou levar um jogo pra minha empresa? E ela achou assim, que ia ser algo que não ia funcionar, que todo mundo ia achar um absurdo. Mas você não tinha Ludofink ainda? Não tínhamos empresas. Nada disso. A gente não tinha nenhuma ideia de empresa, nada disso. Tava cada uma com seu emprego feliz e satisfeita. E ela veio conversar disso para melhorar o dia a dia no trabalho dela. E aí a gente acabou fazendo um jogo para essa empresa. Na época foi até totalmente de graça. Ela era funcionária da empresa e eu ajudei com a outra parte. E deu muito certo. E mudou dentro da empresa várias coisas. E a gente acabou fazendo mais um. Começamos a cobrar, fizemos mais um. E depois do terceiro a gente falou: acho que a gente tem que abrir uma empresa. Então a ideia surgiu, foi o oposto do que costuma ser, né? Geralmente a pessoa tem uma ideia e vai fazer. A gente teve uma demanda
anterior, e essa demanda foi aumentando, a gente foi enxergando que cabia ter uma empresa. Como é que foi esse jogo, assim? Foi um jogo de tabuleiro para treinamento de segurança. O tabuleiro? Fabricamos o tabuleiro. Conteúdo, o tabuleiro, a mecânica do tabuleiro, né? Como ia funcionar. Surge a ideia de um jogo assim? Como é que vocês projetam um jogo assim? Então, primeiro a gente pede o cliente o conteúdo que ele quer, porque cada um tem a sua demanda. Quando a gente trabalha nesse caso foi com um cliente personalizado, né? Foi um jogo que foi feito para aquela demanda. Então, quando vem uma demanda específica, a gente procura aquele assunto, estuda o assunto, entende onde aquilo vai encaixar. Por exemplo, às vezes é a direção defensiva, então o problema que eles têm é quando chove, então a gente vai adicionar chuva no tabuleiro. O problema é quando fura o pneu, então a gente vai adicionar uma questão de furar o pneu no tabuleiro. Então a gente vai se aprofundando naquele assunto para conseguir montar uma forma de que aquele assunto encaixe na mecânica. Igual assim, a gente já fez um com chuva e direção, por exemplo, e quando você estava na área de chuva, o dado valia menos pontos. Mesmo se caísse 6, andava só 3, porque você tem que andar mais devagar na chuva. Então, a gente vai adicionando esse tipo de informação na mecânica, fazendo com que ela converse com o conteúdo. E fora isso, além de demandas muito específicas, a gente já tem alguns que a gente chama de prateleira, né? São jogos prontos que atendem diversas pessoas. Tipo esse jogo de diversidades, ele encaixa em qualquer empresa, não é... Independente da empresa ter 100 funcionários ou 1.000 funcionários, é um treinamento que pode servir para diversas empresas diferentes. A gente tem de liderança, a gente tem de alguns assuntos que são assuntos comuns. Nem todo assunto é comum, né? Se você não tem uma empresa de trânsito, não faz sentido um de direção com chuva ou defensiva ou qualquer coisa assim. Mas dependendo do assunto, ele se encaixa em várias empresas. Então, a gente pega também assuntos, o que a gente tem, por exemplo, é de liderança exponencial, da teoria de gerenciamento exponencial das empresas exponenciais, a gente criou um jogo inteiro baseado nesse conteúdo, sem ser um pedido de um cliente. Foi um pedido que a gente mesmo viu uma demanda. Olha, esse assunto aqui é novo, mas aí acho que vai funcionar. Procuraram a empresa? Não, esse, no caso, não foi feito para nenhuma empresa. Ele é que a gente chama de... Esse do primeiro o primeiro foi. Foi. Vocês bateram lá e falaram assim, eu tenho uma solução para vocês aí. Uhum. Foi... Geralmente é a empresa que procura a gente, quando é personalizado. Porque eles é que estão com uma demanda específica, né? Preciso treinar... Mas aí, onde eu quero chegar, que elas conhecem o valor que a gamificação pode fazer. Sim, na área de RH isso está sendo bem divulgado. O que eu quero chegar... Ok, né? Ótimo. Mas aonde eu quero chegar é desbravar um campo que ainda que não está... Sim, no começo a gente ia para os eventos, montava stand, apresentava, e as pessoas, como assim um jogo? A gente já ouviu isso de diversas maneiras. Como um jogo dentro da empresa? A empresa é séria. E às vezes até durante o treinamento ainda tem esse tipo de reação. Quando chega numa empresa em que não aconteceu uma apresentação de jogos ainda, as pessoas falam, eu vou jogar aqui dentro? Né? Tem esse susto mesmo. Porque eu estou falando assim também, no sentido assim... eu acho que pode ser até que esteja faltando, é o novo profissional, né, que vai sair, está saindo do colégio agora, fazer um projeto e ir atrás. Possível, sim. Uhum. Não é isso? Eu acho que pode estar faltando isso também, né? No começo... Olha, eu tenho uma solução aí para você nessa empresa aí. Logicamente que ele não vai entregar o ouro de bandeja, mas olha, é isso. Eu acho que falta isso também um pouco, né? Falta também. De se apresentar no mercado. Sim, as pessoas às vezes nem sabem que tem alguém no Espírito Santo fazendo jogos. Isso a gente ouve muito também. Mas vocês são aqui do Espírito Santo? Primeira vez que a gente participou de um congresso com stand, tudo, as pessoas, vocês vieram de que estado? A gente falava, não, a gente é do Espírito Santo. Eles, não é possível. Então, assim, as pessoas realmente não sabem nem que está sendo feito aqui. Então, apresentar isso é algo super importante. Alguém ajudou a Ludofink? Alguém ajudou você no começo? Como é que foi? A gente participou... Vocês não... Porque assim, né... era uma psicóloga e uma designer montando uma empresa. Isso aí. A priori não sabia de negócios. Sim. Business, né? Aí eu estou entrando também no campo de negócio, né? Alguém te ajudou? Como é que foi isso? Fazer, isso vai gerar um negócio. A gente não tinha conhecimento da área de negócios mesmo, nem administração, nada disso. Tínhamos, no máximo, a experiência de já termos trabalhado em outras empresas e sabermos parte do funcionamento de uma empresa. Mas nunca tínhamos estudado a área ou pegado para fazer. Então, o que a gente fez foi participar de muitos editais de aceleração, de incubação, né? A Insight, a gente participou da pré-incubação da Insight na época. E a gente conseguiu participar de vários processos desses. A gente teve incubação pela Shell, pela Vivo, pela Unilever. Então, a gente participou de muitos programas de empreendedorismo. Hoje, no Brasil,
É uma coisa muito boa que a gente tem, que tem muitos programas de aceleração, de capacitação, de mentoria. A gente teve mentores de diferentes lugares também, que esses editais, que são gratuitos para participar, que nos ajudaram, né? Isso é Foi importante. isso aí. O network é muito importante. Exatamente. E aí eu acho que isso é importante também, porque a pessoa que está nos ouvindo agora, o aluno, né, de jogos digitais, por exemplo, em especial, às vezes ele tem uma ideia, né, mas não sabe por onde começar. Como vocês também tinham uma ideia que virou negócio e até então vocês não sabiam por onde começar. E esses editais, você falou da Insight, essas incubadoras ajudaram muito vocês, né? Com certeza, a gente não tinha, até hoje, né, não tinha conhecimento de contabilidade, de áreas administrativas, precificação, no geral, precificação, planejamento, marketing, contratos, isso aí, a parte burocrática do negócio. E tem que ter, né? Não tem como você ter um negócio sem ter essa área. Então, isso tudo a gente aprendeu fazendo, apanhando, conversando. Mas foi algo que veio junto com o começo da empresa, que não tem como começar sem aprender essa parte. Que bom que tem ajuda hoje, né? Isso aí. Que projetos a Ludofink está trabalhando atualmente? Me fala um pouquinho pra gente acompanhar aí. Tá joia. Hoje a gente tem meio que 2 braços na empresa andando ao mesmo tempo. A gente tem uma área de entretenimento, fazendo jogos que não são para treinamento, que não são para empresas, que são totalmente de entretenimento. E eles são publicados para celular, mobile, né? Google Play, Apple Store, e também na Steam, que é a plataforma de jogos para PC. Além disso, a gente está atendendo, neste momento, um projeto... Não consegui lembrar o nome da empresa, mas é um projeto para uma empresa de São Paulo sobre bullying. A ideia é discutir bullying nas escolas. E também estamos atendendo no particular, privado, né, outras empresas, mas aí é personalizado, cada uma tem o seu caminho ali. A gente está com outros 2 projetos, mas um de prateleira desses que vão atender vários clientes novamente. Nesse momento, a gente está trabalhando com um sobre bullying. Você tem a Ludofink hoje tem quantos funcionários? Nós somos em 5. Tem alunos? Tem alguns alunos trabalhando com você? Tem, nesse momento tem tem ex-alunos e tem alunos. Tem um aluno estagiário e tem ex-alunos trabalhando com a gente. Renata, como empreendedora, que característica você destacaria para alguém que quer empreender no mercado de games? Resiliência e comunicação, eu acho que são as 2 palavras-chave ali. Resiliência porque é um mercado novo, então você tem que insistir um pouco no começo ali para até a coisa andar. E comunicação porque, infelizmente, a área de jogos, se eu fosse ficar somente em volta de pessoas que mexem com jogos, eu não sei se a empresa teria dado certo. Mas a gente tem, né, psicólogos, tem designers, tem pessoas de outras áreas, então essa comunicação de você ter esse networking com pessoas que vêm de outras áreas é muito importante. Você entender se é um mercado que está pedindo, né? Isso aí. Eu vou atender um hospital, evidentemente que eu preciso ouvir essas demandas, né? Isso aí. Saber conversar com eles. E entender, né? Eles, isso, né? Aí, a empatia da escuta. E é uma característica que está faltando no mercado hoje? Sim. Profissionais assim? Que saibam conversar, que saibam se comunicar, é uma área muito importante. Legal. Como iniciar a empreender no mercado de games? Fazendo um jogo. Eu sei que parece óbvio, mas não é. A primeira coisa, se você tem uma ideia... Cara de pau, vou fazer um jogo aqui... Faz começo, meio e fim, deixa ele polido, deixa ele bonito. Demanda. Ninguém me pediu nada. Por aí? Por aí. Né? Ninguém me pediu nada, mas eu tive uma ideia... Vou trabalhar nessa ideia para poder mostrar. Que eu observei no mercado e vou fazer isso. Eu vou meter as caras aqui, vou apresentar esse projeto. Sim. Um não a gente já tem, né? É por aí como é que é assim? É por aí. Parece estranho, mas é por aí. É fazer, é produzir. Mesmo que não seja para ter uma empresa, digamos que você quer empreender na sua própria carreira. Eu falo isso sempre com os alunos também. Você precisa de portfólio. Ninguém te pediu um jogo. Pensa numa ideia e produz essa ideia. Se você quer trabalhar com arte, produz arte para jogo. Se você quer trabalhar com programação, produz o código para esse jogo. Produção, você tem que ter algo pronto. Como você quer que alguém te paga para fazer uma coisa que você nunca fez? Então, a primeira coisa é fazer. Exatamente. Até para saber. E depois provar para o mercado ou para aquela empresa que o game traz bons resultados, dá bons frutos. Não é você consegue mostrar, né? Apresentando e testando mesmo. Resultados quantificativos e qualitativos, né? Isso aí. Mais clientes, mais várias coisas que aquela empresa precisa. Isso. E também ela vai conseguir ver numericamente, né?
menos despesa em algumas áreas, maior lucro em outras áreas, você consegue quantificar isso mesmo, então é um resultado que é bom para todos. Tem muitas empresas atuando no mercado hoje de games, igual a sua, por exemplo? Aqui no estado, que eu conheço, somos 3, a minha e mais 2. Mas Brasil são muitas. Sim, mas dos capixabas são 3. Capixabas são 3. Mas... Que mercado é esse, hein? Muito bom esse mercado. Tem espaço, com certeza. Na sua opinião, qual é o papel das incubadoras e das aceleradoras de empresas no mercado de game no Espírito Santo? O que elas podem fazer por vocês? Auxiliar nessa informação da parte administrativa, que é grande e que nem sempre, né, eu falo muito com meus alunos, não adianta você fazer um jogo e estar com ele guardado dentro de casa, né, porque se ninguém viu, você não faz nada com isso. Então, acho que um grande papel é auxiliar nessa área de business, de negócios, que geralmente quem aprendeu e estudou a fazer um jogo não estudou business, não estudou administração, não estudou negócios, não estudou essas outras áreas. E é uma área tão importante quanto. Então, tanto você se associar a alguém, se associar no sentido de sociedade mesmo, de ter alguém na sociedade da sua empresa que vai focar nisso, quanto participar desses editais, ser incubado, ser pré-incubado. É um aprendizado constante ali que você pode fazer e eu acho que ela consegue ajudar em todas essas áreas, jurídicas, administrativas, marketing, tem muita área que uma incubadora pode ajudar, uma aceleradora, enfim. Que bom. Que conselhos que você daria para aqueles que pretendem atuar nesse mercado? Fazer, ação, partir para ação. Eu acho que esse é o É difícil, Renata, aprender sobre games? Sim. É um mistério? Um mistério não, mas é uma área... Vamos lá, games são duas áreas distintas, né? O analógico e o digital. Eu falei de vários jogos de tabuleiro, por exemplo. E aí a gente tem duas áreas de conhecimento, que é a área de game design e a parte de arte, né? Que você precisa produzir um tabuleiro, ele tem que ser bonito. Não adianta você apresentar uma coisa, papel e lápis ali, que não vende. Então, você tem que apresentar ele de uma forma agradável visualmente. Então, essa área de design, de arte, é uma área muito importante. E a área de game design, que é essa coisa de você poder pensar dentro desse conteúdo do game, como você vai aplicar isso na mecânica, né? Igual eu dei o exemplo da área de chuva, se fosse de direção, esse tipo de informação você estuda na área de game design. E aí, além disso, a gente tem os jogos digitais, que você vai ter que ter, o mesmo artista vai ter que ter a mesma pessoa de game design, mas vai ter que ter alguém de programação. E aí é uma outra área, né? Uma terceira área, que sempre que o jogo for digital, se ele vai estar num computador, num celular, em alguma área assim, você precisa também dessa outra área, que é a área de códigos. E é uma área mais de exatas, é uma área de lógica, né? De lógica matemática mesmo. Então, é uma área que às vezes é difícil de achar um profissional bom, que seja qualificado, que estude. Então, aprender a área de jogos, não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, é aprendível, não é? A gente, aqui no curso de jogos, não tem pré-requisitos para entrar, você só tem que ter terminado o ensino médio, né, o 2º grau, e todo mundo sai fazendo um jogo. Então, é possível aprender. Mas não vou dizer que é o curso mais fácil que tem aqui no Vasco Coutinho, não, por causa disso. Porque são áreas muito distintas que tem dentro da área de jogos. Renata, a gente está chegando ao fim, assim, muito legal. Acho que é muito importante os nossos alunos estarem ouvindo, os nossos ouvintes, para saber que esse mercado é promissor, sabe? E ele existe aqui no Espírito Santo. Tudo que é promissor, ele dá uma motivação para você buscar aquilo que é promissor. Tudo aquilo que já tá um pouco desgastado, você cansa mais, batalha mais para pegar um pequeno pedaço. Que bom mesmo. Tomara que nossos alunos possam estar motivados nisso, com o seu exemplo, com o exemplo da Ludofink. Fala os contatos da Ludofink aí, rede social. Tá joia? A gente tem Facebook, Instagram, YouTube, tudo quanto é rede social no mesmo nome, que é @ludothinking. O site é ludothinking.com. E a gente tem, para a área de entretenimento, que são os jogos que a gente mantém eles em separados nas redes sociais, é Ludothinking for Fun, para se divertir, né? Que aí são os jogos de entretenimento. Também em todas as redes sociais que a gente tem aí acostumado. Renata, obrigado. Foi uma aula que você deu aqui, prática, motivadora, e realmente é uma área que precisa de profissionais habilitados, que tem muita oportunidade de mercado. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Esse foi mais um Podcast Inside, Negócios e Oportunidades.
Esse episódio foi produzido pelos alunos do CET Vasco Coutinho. Na direção, professor Gustavo Belo e Nelson Cardoso. Alunos Ana Couto, Marielle Costa, Gabriela Leitão, George Alexandre, Caio França, Rubens Delfino, Sumaia Ferreira e Valdevir Júnior.